Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande podermos estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com a Palavra. Estamos na metade de um empolgante estudo sobre o profeta Daniel. Gostaria de começar o programa de hoje com um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia, o 4º capítulo do livro de Daniel. Isso mesmo. Ele é o testemunho do líder de um império mundial que professou sua fé no Deus vivo e verdadeiro depois de sua vida ter sido impactada pelo testemunho de 4 adolescentes hebreus. Daniel impactou a vida de Nabucodonosor quando sobrenaturalmente descreveu e interpretou um sonho seu. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, influenciaram a vida de Nabucodonosor quando foram salvos da fornalha depois de terem se recusado a se curvarem diante da imagem de ouro do rei. Uma das lições que podemos tirar deste episódio é confiar em Deus, mesmo que a resposta não seja aquela que você quer. Não temos conhecimento de outras experiências de Nabucodonosor. Muita coisa pode ter acontecido com ele que não está registrada no livro de Daniel. Em um sonho de Nabucodonosor, uma pedra foi cortada fora de uma montanha de maneira sobrenatural, não por mãos humanas. Esta pedra caiu nos pés da grande estátua de Nabucodonosor, os pés que eram feitos de ferro e barro. Isso fez com que toda a estátua caísse e se desintegrasse, espatifando-se em pedacinhos no chão. Daniel interpretou este sonho dizendo todos os reinos representados pelo ouro, prata, bronze, ferro e pelos pés, que eram de ferro e barro, e que seriam totalmente conquistados por um único reino, o reino de Deus. Tenho certeza que isso impressionou Nabucodonosor. Não sabemos quais foram as palavras que Daniel usou para testemunhar para Nabucodonosor, mas no capítulo 4 lemos assim: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo interior, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhe a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Eis a grande pedra que caiu sobre a estátua e transformou-se em uma grande montanha. Aparentemente, Daniel impressionou Nabucodonosor quando disse que a pedra representava o reino de Deus que ainda estava por vir. Nabucodonosor continua seu testemunho dizendo assim, Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Ele não estava se referindo ao primeiro sonho, mas a um outro. Quando os magos e os adivinhos vieram, ele disse, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. O sonho também foi descrito no capítulo 4. Esse não foi o primeiro sonho que Nabucodonosor teve, que recusou-se a contar aos seus sábios. Ele contou esse sonho e depois desafiou os sábios a interpretá-lo. Depois que seus sábios não conseguiram interpretá-lo, ele trouxe Daniel, que lhe deu a interpretação. Ele escreve, olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra.
A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Observem como o pronome pessoal muda agora. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel sentou-se estarrecido e silencioso por 1 hora, chocado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que vistes, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Agora preste atenção nisto. Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Preste atenção na ênfase que Daniel dá. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso realmente aconteceu com Nabucodonosor 1 ano depois que ele teve o sonho. Outra pessoa passa a escrever porque, aparentemente, Nabucodonosor tornou-se insano. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois.
Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. O episódio horroroso acabou e Nabucodonosor voltou a escrever. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser maior ainda. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Este capítulo da Bíblia é muito importante porque essas são as palavras de Nabucodonosor. O impressionante nesse estudo que estamos fazendo do Velho Testamento sobre Israel, Judá e o Reino do Norte é entender que tudo isso não é lenda, é história. Esse foi um dos maiores líderes políticos que já existiu, um tirano e ditador no seu império mundial. O jovem Daniel foi um testemunho para Nabucodonosor. Daniel tinha tomado a decisão de não deixar que fizessem dele um babilônio. Daniel fez de um babilônio um cristão. O testemunho de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, no capítulo 4 de Daniel, é um testemunho incrível. O comportamento de Nabucodonosor foi de um louco. Ele viveu e foi tratado como animal, largado nos campos, com pelos pelo corpo e unhas compridas. Ele até comeu capim. Deus tinha um propósito nisto tudo. E o seu propósito era que Nabucodonosor aprendesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nós hoje precisamos ficar por aqui, mas observamos nesse estudo a importância de alguém ser fiel a Deus e como Deus pode usar esta fidelidade para transformar outras pessoas. Temos muito ainda o que aprender com a vida de Daniel. Então, esteja conosco no próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.